Pessoal, então olha só, eu modelei aqui o projeto como um todo, que é o ponto onde onde eu imagino que vocês vão chegar. Então, assim, só lembrando, esse projeto, a gente está fazendo uma casinha, mas ele é um conjunto habitacional com várias unidades como essa. Então, o que eu vou fazer? Ó, cada quadradinho desse aqui, ó, é uma casinha. Cada um desse é uma. Então, são vários condomínios, mini condomínios. Ó. Cada bolsão desse aqui é uma área, tipo uma mini vizinhança. Mais ou menos isso aqui, ó. Né? Você tem uma área de estacionamento, de convívio comum e tal, e as casinhas de frente umas para as outras. Eu quero que vocês façam um conjunto desse. Claro que nós não vamos modelar esse condomínio todo, senão vai dar um trabalho longo demais. Mas eu quero que vocês façam um conjunto desse aqui, ó, de algumas casas, para a gente poder ver também alguns recursos que são legais do Sketch. Então, eu modelei esse conjunto aqui, ó, e fui tirando algumas vistas. Então, o que a gente tem aqui, ó, para fazer, né? Que eu vou organizar um cronograma para a gente ver as tarefas que a gente tem para fazer, ó. A gente tem aqui, ó, um terreno, mais ou menos, né, uma superfície semelhante à que vocês fizeram na primeira unidade, ó. Eu estou falando é disso aqui, ó. Isso aqui é aquela superfície topográfica. Só que nós vamos fazer para esse projeto diferente. Nós não vamos fazer ele com a imagem do Google, né? Aquele que vem automático da geolocalização. Nós vamos modelar a partir das curvas de nível. Então, vou mostrar como é que faz isso. Quando tem a topografia, vai acontecer isso aqui, ó. As casinhas podem ser desniveladas. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz blocos de platôs. Como é que eu vou... Daqui a pouco eu mostro isso mais em detalhe, mas são vários platôs aqui, ó, que eu modelei, são blocões mesmo, paralelepípedos gigantes, com os platôs, onde vão estar assentadas aí de 3 em 3, 2 em 2 casinhas, conforme a topografia do terreno. Conforme o terreno vai caindo, você vai fazendo um ajuste do nível de implantação. Então, essa é uma vista, né, geral do conjunto. Aí uma outra geral do conjunto. E, por enquanto, o que a gente está fazendo é isso aqui, ó. Então, eu quero que a gente chegue nesse ponto de fazer a casinha bonitinha, com textura, material, janela, porta. Né? Essa casca que... Cadê? Deixa eu voltar aqui. Só para vocês entenderem o ponto que eu quero que eu espero que vocês já estejam nele. Então, só repetindo aqui, eu espero que vocês já estejam nesse ponto aqui com a casinha modelada, a casca externa dela. Isso é só a casca, né? Como se fosse um volume aí vazio. A gente tem que chegar com uma unidade aqui, ó, nesse ponto que está, né, esse exemplo aqui. Aí o que falta? Né? O que a gente tem que fazer primeiro? Modelar os ambientes internos aqui, ó. Então a gente está fazendo a casca, e aí a última aula eu comecei a explicar isso, mas o pessoal começou a debandar. Eu vou voltar a explicar isso de novo, porque realmente é confuso de entender essa ideia de modelar por dentro. Então, eu fiz umas vistas aqui, modelei e fui tirando algumas vistas, que eu acho que vocês têm, eu vou pedir para vocês criarem essas vistas semelhantes e salvar as cenas, do mesmo jeito que vocês fizeram na unidade 1, né, com a cidade geométrica,
e salvando algumas vistas que vão ajudar vocês a enxergarem o espaço por dentro. Porque no SketchUp é importante, vocês viram que eu fico o tempo inteiro girando o modelo, né? Olho de cima para baixo, de baixo para cima. Então, assim, vocês têm que estar atentos para entender onde vocês estão, se situar dentro do modelo. Porque senão vocês não conseguem, né, entender como fazer a modelagem. A gente tem que sempre entender planos perpendiculares, planos paralelos, que plano que a gente está desenhando. Então, eu vou pedir para vocês fazerem hoje essas vistas aqui, ó, né? Vista, uma genérica, essa aqui é para exemplo. Mas fazer esse corte em planta, porque na hora que a gente for modelar o ambiente interno, a gente vai precisar ter uma vista superior com a referência da imagem para poder modelar internamente. Né? Mais ou menos assim, ó. Aqui está desligada a imagem, mas se eu ligar a imagem aqui do térreo, nós vamos usar essa imagem como referência de medidas. Eu até criei agora, nesse arquivo aqui, ó, eu criei um outro layer. Então vocês observem que eu também tenho vários layers aqui, ó. Eu criei um outro layer, que eu copiei as plantas aqui para o lado. E tem hora que é mais fácil ver a planta sozinha, entender, tem uma janela aqui, tem uma porta aqui, tem uma outra porta aqui, né? Entender o desenho, fazer a leitura do projeto a partir da planta, né? Eventualmente tirar alguma medida. Quanto tem esse corredor da escada? Vem aqui com a treninha e mede, né? Aproximadamente, ó, 75 e 18, então é 75. Então, sugiro que vocês façam isso também. Copiem esses desenhos aqui para o lado para a gente ter uma referência para consultar quando precisar, ficar na dúvida de algum detalhe. Olha aqui. E aí eu criei um outro layer para isso, um JPEG referências, que eu juntei as três imagens, né? As duas plantas e a fachada, que está aqui cortada, está no mesmo layer referência. Se eu desligar, some tudo. Então, para vocês também terem uma ideia assim, né, de como usar os layers. Tem hora que, enquanto a gente trabalha no Sketch, a gente liga e desliga os layers a todo momento, para poder enxergar o que a gente quer, enxergar um detalhe. Então, aqui a gente vai precisar dessa vista do térreo, né, de um corte, né, usando aquela ferramenta de corte para o térreo. Aí aqui é o mesmo corte, só mudou o ângulo. Vamos ter que fazer um outro corte para mostrar o segundo pavimento, né, e aí entender, ó, tem um armário aqui, tem uma porta, tem um buraco aqui da escada, ó, que a gente vai ter que fazer. Né? Tem outro cômodo, tem uma janela no quarto. Então a gente tem que se acostumar a visualizar o modelo dessa forma, né, mais dinâmica aí. Então esses cortes ajudam. Se eu precisar pegar uma referência de planta, eu vou num corte horizontal, né, que seria uma planta. Eu estou cortando, aqui está em perspectiva, mas eu estou fazendo um corte que é semelhante ao corte de planta. Se eu puser na vista de topo e mudar a câmera para projeção paralela, eu tenho algo bem próximo de uma planta aqui, né? Não é uma planta de desenho arquitetônico, mas é uma planta, né, uma vista em planta do modelo, né, cortando a 1,5 m de altura. A mesma coisa para o térreo, né? Então eu tenho dois cortes, um corte para o primeiro pavimento e um corte para o segundo. Para modelar, aí tem que entender esse ambiente aqui, ó. Isso a gente não consegue ver pelas imagens, a gente não tem um corte nos desenhos de referência. Então, olha só como é que é esse ambiente. O forro é inclinado. Eu acho que isso que eu vi que o pessoal estava tendo dificuldade de visualizar, entender, e aí eu acho que a explicação foi meio perdida por conta disso. Então, o ambiente, ó, ele tem um plano inclinado aqui. E aí eu tenho um recorte
Então, como é que eu faço esse caixote ser inclinado? Porque o pavimento de baixo é muito simples. Você faz um formato em planta, extruda ele, né? Eleva o volume e pronto, você tem um caixote ali com o formato que você quiser. É simples. Mas como é que a gente faz esse inclinado aqui, ó? Como é que eu vou garantir que essa face do teto é paralela a essa face do telhado? Porque são paralelos na realidade, né? Então, por isso que eu estava explicando, e aí eu não sei se o pessoal estava entendendo bem, assim, aquela história das linhas de construção, das linhas guias que a gente faz com a fita métrica. Né? Eu vou pegar aqui sempre uma referência de uma aresta, e aí quando ela faz essa linha tracejada, eu estou fazendo uma linha paralela. Eu posso pegar uma paralela passando por qualquer ponto do espaço aí. Posso pegar um ponto lá atrás, ó. Posso pegar um ponto aqui na frente. Posso pegar um ponto lá embaixo. Qualquer ponto desses que eu levar o cursor, eu vou estar fazendo uma linha paralela a essa daqui. Então, se eu construir os planos, para poder fazer essa leitura dos planos, você tem que saber o que é paralelo ao que, né, e quais as consequências disso. Aí eu tenho essa casinha, você tem um ambiente, né, alguns ambientes do lado de cá. Aqui eu estou cortando um dos quartos. Então, eu fiz um corte frontal. E fiz também um corte posterior aqui. Ó. Aqui agora já apareceu o caixote aqui do terreno. Vou até apagar isso aqui para não confundir vocês. Ó, base dos platôs eu apaguei. Posso apagar também o terreno. E aí eu tenho só a casinha. Aí, ó, nós vamos ter que modelar a escada. Nós vamos ter que modelar as portas. Vamos ter que modelar o armário que está aqui atrás. Então, para modelar esses elementos, a gente tem que entrar no ambiente. Né? Ou em planta, para eu enxergar ele em planta. Né? Poder ver aqui, vou marcar onde é a posição dessa janela. Então, eu posso pegar aqui, ó, eu vou ter a medida da planta. Posso pegar uma linha de construção aqui com a treminha e fazer uma linha aqui à distância que eu quiser para poder desenhar a abertura da janela sobre aquela face vertical. Ou se eu quisesse fazer para o lado de cá, ó, eu estou mudando, é outro plano, é outra direção. Acostumar com as cores dos eixos, né? Sempre que ele mostra um eixo verde, ou vermelho, ou azul, aqui ele não vai pegar o azul, né? Significa que ele está pegando ao longo de um dos eixos principais aí de projeção. Aqueles planos de projeção lá de GD, de representação gráfica, é a mesma coisa. Mesmo raciocínio, né? Agora a aplicação disso. Então aqui aquele corte posterior. Aqui eu fiz também um corte da escada, né? Aqui para a gente ver um perfil, isso aqui eu deduzi, tá? Eu modelei, vou até fazer uns detalhes quando a gente for fazer a escada, para vocês entenderem como modelar isso aqui. Ó. A escada tem os degraus em leque, né? E depois mais outros degraus vazados. Aonde que eu vi isso? Eu vi isso nessas fotos aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Olha a escada aqui, ó. Tá vendo que é uma peça de madeira inclinada e outras peças horizontais, a escada vazada, né, para poder deixar entrar luz, ventilar e tudo mais. Então, nós vamos modelar essa escada do jeito que é. Aquele ângulo ali, ó, é visto lá do lado de fora, né, que aqui já foi fechado. Então, é como se eu estivesse vendo essa escada mais ou menos daqui, ó. Opa. Só que aqui a minha porta está na frente. Posso ocultar ela aqui, ó. Mais ou menos esse ângulo que a gente está vendo. Não é parecido? Enfim.
Então está aqui a escada. Então, assim, eu acho que a primeira tarefa, antes da gente começar a montar os ambientes, mesmo estando com a casca, né, mesmo assim, ó, vamos fazer aquelas vistas. Então, vou partir agora desse aqui. Ó. Vou até começar de novo, né, para recapitular aí. Ó. Esses vários planos que a gente tem. Vou fazer um por um, para vocês irem acompanhando e tirando as mesmas vistas que tem aqui, ó. A primeira aqui é bobagem, mas a planta do térreo, a planta do segundo pavimento, o corte na frente, um corte atrás, o corte da escada, né? E se precisar fazer outros também. Fica esse emaranhado de planos, ó. Esse aqui é o plano que vai cortar a planta. Se eu clicar nele 2 vezes, ó, ele ativa a planta. Só que aí fica essa coisa embaralhada. Então, se eu quiser desembaralhar isso, né, ou enxergar melhor o que eu estou modelando, você pode desligar aqui. Ó. Ele desliga os planos de corte. Então, aqui é para fazer o corte. Né? Se eu quiser fazer um outro aqui, ó, vou fazer um corte longitudinal passando pelo banheiro, sei lá, quero modelar lá dentro do banheiro, preciso entender como é que está a porta do banheiro. Eu pego um plano vertical para o lado que eu quero olhar, né? Ou para lá, ou para lá. E aí ele faz o corte, ele põe em qualquer lugar. Aí eu vejo, está iluminado aqui qual que está selecionado, clico nesse plano e posso mover ele para ajustar a posição. Ó. Ó, agora eu estou pegando o banheiro. Aí fica esse emaranhado. Você tem que ir lá e desligar os planos para você enxergar o que você quer. Aí se eu quero fazer uma abertura aqui nessa parede, eu vou ter que desenhar essa abertura, né, com um retângulo. Se eu fizer ela livremente aqui, ó, né, sem medida nem nada. Fiz um plano. Se você empurra esse plano aqui com push-pull, até encontrar no outro plano, ó, ele faz uma abertura. Então, aqui a parede, como que a gente vai fazer a parede? Antes eram 2 caixas isoladas. Na hora que um plano encontra com o outro, se eles são paralelos, ele faz a abertura automaticamente. Então, como é que eu vou saber a posição certinha dessa porta, por exemplo? Eu vou ter que olhar lá na planta, a medida, que distância que está dessa parede. Então, vou pegar com a treninha, marcar uma distância aqui, ó, sei lá, uma boneca aqui de 10 centímetros, mais 70 centímetros da porta, mais 2,10 de altura. Eu acho que é legal vocês se acostumarem a fazer dessa forma, porque você garante. Eu peguei sempre, ó, isso aqui é um plano, então eu estou pegando as arestas do plano. Então todas essas linhas de construção aqui estão contidas nesse plano. Então, eu consigo desenhar um retângulo com a precisão aqui certinha. Né? Ele pega um snap, ó, o xizinho ali está indicando a interseção das 2 linhas de construção. E aí vou lá, vai pegar a interseção da linha de construção com o plano do piso, ou com a aresta ali do encontro dos 2 planos. Então, assim a gente consegue ter precisão. Quando é na vertical, assim, é até mais fácil de fazer. Mas na hora que você está no plano inclinado lá do telhado, você vai ter que marcar essas referências, senão você vai começar a desenhar as coisas no espaço e elas não vão fechar, não vai dar certo os planos para poder desenhar. Então, meu parêntese aqui, vamos fazer, deixa eu apagar para a gente fazer uma por uma aqui, ó, passo a passo. Vou apagar todos os planos, ó. Seleciono, apago. Então, isso a gente faz assim, à medida do que precisa também, né? Então, vou fazer um plano aqui para pegar a planta do primeiro pavimento. Então, ó, ele tem que estar com essa cor azul, que aí eu sei que é um plano perpendicular ao eixo azul. Ó, se ele ficar de outra cor, é porque ele está indicando um outro plano. Vou pegar o eixo azul, pego esse plano e vou mover até onde eu quero.
Seleciona aqui a ferramenta de mover e move ele verticalmente para baixo. E aí o sketch identifica, tá vendo? A interseção do plano de corte com qualquer aresta do modelo. Então eu poderia, se eu quiser fazer ele exatamente a 1,5 m, conforme preconiza aí, né, o conceito de planta, eu vou descer ele até no piso e vou subir de novo, digitando a medida aqui, ó, 150 e dá 1,5 m. Aí escolho um ângulo, posso desligar o plano aqui, ó, e salvo a cena. De vez em quando ele abre essa janela aqui, salva um novo estilo, atualiza, não faz muita diferença não. Então salvei uma cena aqui, vai lá, renomeio ela. Térreo. Ou primeiro pavimento. Aí vou fazer outra. Então eu vou ter que ativar, vou fazer de novo aqui, vou desativar o plano. Então o primeiro é para fazer o plano, o segundo é para exibir o plano da seção, ou não, e o terceiro é para cortar ou não o modelo. Eu posso fazer isso independente de estar enxergando o plano ou não. Então eu quero fazer agora o outro no segundo pavimento. Eu vou precisar desativar o anterior. Boa. Aí tem hora que ele é teimoso, não pega o azul. Pegou. Seleciona, move para baixo. Se quiser a altura certinho, move até no piso. Ó, ele pega um ponto do piso e depois move de novo com a medida que você quer. Aqui eu já estou com a casca interna, né? E aí desativa o plano, para você enxergar a vista, e salva a cena. Agora é o segundo pavimento. Estou fazendo isso porque aí a gente consegue mais fácil. Ó. Quero ver lá o primeiro pavimento. Aí faz o corte, já está ali bonitinho. O segundo, faz o corte, depois você pode girar o modelo, mas o corte já está passando no lugar certo, fica mais fácil de visualizar. Então aqui eu já tenho plantas dos dois pavimentos. Agora eu vou fazer mais um aqui, ó, o corte para eu enxergar o primeiro quarto da frente. Faz o plano, ó, ele está pegando bem no meio da parede aqui, ó. Então estou vendo o que a gente está vendo aqui, o caixote e como ele vai ficar, tá vendo? É uma casca externa e um caixote interno. Aí se eu quero posicionar isso certinho, eu ativo o plano, pego ele e vou mover agora horizontalmente. Aí aqui meio que tanto faz o ponto onde você quer chegar, né? Escolhe um ângulo aí que você pode enxergar com o plano errado ali na frente e salva a cena. Aí eu chamei isso aqui de corte frontal. Deem um nome aí que vocês consigam identificar isso facilmente. Aí vou fazer agora um plano lá atrás. Girar lá para o outro lado, porque eu vou ter que modelar as coisas lá do outro cômodo também. Então vou fazer o outro corte. Seleciona lá o plano, ele vai acumulando os planos ali, de corte. E vou mover para poder enxergar o modelo. Desativo os planos, isso aqui eu vou apagar porque está errado. Ó, aqui ainda não tem o buraco da escada para fazer. Nós vamos ter que fazer. Então está aqui, mais uma vista. Salva a cena. Aqui vai ser o corte posterior. E assim vai.
Se eu quiser fazer aqui no vazio, acho que é bobagem, né? Mas se eu quiser fazer aqui, ó, para entender essa situação do armário. Então, vou fazer um corte agora nesse sentido aqui, ó. Estou fazendo isso, voltando um pouco no tempo aí, para vocês se habituarem a enxergar o projeto de vários ângulos possíveis, né? Então, ó, tá vendo? Tem um vazio aqui do armário, é assim mesmo? Né? Isso aqui é tudo parede? Como é que é? Será que está certo isso? Então, nós temos que ir visualizando o projeto mesmo, visualizando o que a gente está fazendo. Fiz um outro corte aqui, crio a cena. Corte longitudinal. Posso fazer mais um aqui ainda, para poder ver o buraco da escada. Já peguei lá da parede lá de dentro. E aí faz o buraco da escada. Desliga os planos. E salva a cena. Corte da escada. Então vamos fazer essas cenas aí. Ó. Com essas vistas a gente consegue modelar os ambientes internos de um jeito mais fácil de entender, acredito eu. Vamos tentar aí. Então façam essas vistas aí e daqui a pouco eu mostro de novo como o esqueminha de modelar as plantas internamente.